Pandemia dispensa licitação. Muitos fizeram a festa, aí o Supremo não manda investigar, é só o presidente, afirma o jornalista. Sejam bem-vindos ao canal Patriota News. Eu sou Neomar Santos, estou chegando com mais notícia para você ficar informado e atualizado com o que acontece no mundo da política. Não saia daí, comente, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva se você não for inscrito no nosso canal, porque aqui temos notícias atualizadas sempre, todos os dias, para você ficar bem informado. E olha só, tá dando o que falar todas as lambanças que tem feito o STF. O jornalista catarinense Cláudio Prisco Paraíso fez duras críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal no programa SCC Meio-Dia do SBT na sexta-feira, dia 9. Entre os seus comentários acerca da atuação política dos magistrados, jornalista com mais de 40 anos de atividade citou: uma vergonha, ministros politizados que querem interferir nas outras atividades. Ontem, dia 8, só ontem, duas decisões onde eles avançaram sobre as atribuições constitucionais dos outros poderes. No primeiro caso, o Executivo, a União, mas eles querem esvaziar. Jair Bolsonaro daí transfere para governadores e prefeitos. E agora, nesse caso, também decisão monocrática dessa figurinha aqui, Luiz Roberto Barroso. Esse me enganou. Eu achei que era um bom quadro, mas não é, comentou, acrescentando que a maioria dos 9 integrantes da Suprema Corte não vem da magistratura. Para Prisco, para o jornalista, o plenário do STF deveria se posicionar sobre a atitude autoritária de Luiz Roberto Barroso, determinar que o Senado da República instale uma CPI da Covid em meio ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, presidente do Senado, achou que não era a hora e estava coberto de razão, porque o momento é de enfrentar o coronavírus, é tirarmos o país da pandemia com vacinação, auxílio emergencial, já olhando a retomada da economia, argumentou. E aí a gente comenta dizendo o óbvio, que esses caras não estão preocupados com a economia do país, porque se tivesse, não estava aí querendo instalar CPI para investigar Bolsonaro, ao invés de investigar governadores e prefeitos em meio a esta pandemia. O jornalista demonstra que a CPI é uma saída mais política que Barroso encontrou para encontrar erros no governo Bolsonaro, pois a via jurídica seria acionar o próprio Ministério Público, que já está sendo vigilante quanto ao tema. Olha só, e CPI? Por que Sua Excelência não tomou a iniciativa de acionar outros segmentos de poder no Brasil? O Ministério Público está sendo vigilante. Ele pode acionar a polícia. Ele pode recorrer à própria justiça, da qual Barroso faz parte. Mas não. Ele, Barroso, vai para a solução política num esgarçamento institucional com o Supremo, achando que pode tudo, que manda em tudo, que é governo, que é legislativo e que é judiciário, explicou o jornalista revoltado, e com certeza é revoltante mesmo você poder ver uma situação dessa. Gente que está fazendo um judiciário apodrecer na raiz
Com isto, o Supremo determina que o Senado vá instalar uma CPI. Sabemos que CPI tem um contexto político. Em meio à pandemia, dispensa licitação. Muitos governadores e prefeitos fizeram a festa. Corrupção pura. Aí o Supremo não manda investigar. É só o presidente da República que tem que ser investigado. E por que ser investigado o presidente da República? Ele que foi proibido até de opinar nos estados e municípios. Deram todo o poder para os governadores e prefeitos. Então, por que não investigar os governadores e os prefeitos? Vamos ouvir aqui o que disse o jornalista. A gente não tem mais qualificação para definir essa gente que se encontra no Supremo Tribunal Federal. Pulhas, vassalos, autoritários, arbitrários, uma vergonha. Ministros politizados que querem interferir nas outras atividades. Ontem, só ontem, 2 decisões onde eles avançam sobre as atribuições constitucionais dos outros poderes. No primeiro caso, o Executivo, a União, mas eles querem esvaziar Jair Bolsonaro, daí transferem para governadores e prefeitos. E agora, nesse caso, também decisão monocrática dessa figurinha aqui, Luiz Roberto Barroso. Esse me enganou. Eu achei que era um bom quadro, mas não é. Dos 11, apenas 2 na magistratura, sendo que um se aposenta no próximo 5 de julho, Marco Aurélio Melo. O resto advogado, por indicação política. Uma vergonheira. Quando o plenário deveria ser chamado para um posicionamento como esse, monocrático de ontem, de Luiz Roberto Barroso, não. Ele determinou, vejam a petulância, a audácia, o atrevimento. Ele determinou que o Senado da República instale uma CPI. CPI essa, é verdade, solicitada e subscrita por 32 dos 81 senadores. O número mínimo é 27, mas de forma ajuizada, equilibrada, no contexto do bom senso. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, achou que não era hora e estava coberto de razão. Coberto de razão. O momento é enfrentar o coronavírus, é tirarmos o país da pandemia com vacinação, com auxílio emergencial, já olhando ali a retomada da economia. E CPI, porque Sua Excelência, que eu não sei se se acha rainha ou rei da cocada preta, porque Sua Excelência não tomou a iniciativa de acionar outros segmentos de poder no Brasil. O Ministério Público está sempre vigilante. Ele pode acionar a polícia, ele pode recorrer à própria justiça, da qual Barroso faz parte, mas não, ele vai para a solução política, num esgaçamento institucional, com o Supremo achando que pode tudo, que manda em tudo, que é governo, que é legislativo e que é judiciário. É a mesma ladainha, nós sempre aqui criticando essa gente. Gente essa que está fazendo o judiciário apodrecer na raiz. Ora, como isso? O Supremo determina que o Senado vai instalar uma CPI. Sabemos que CPI tem um contexto político. E por que o Supremo não desencadeia o movimento para investigar também governadores? Nós tivemos aqui o caso dos respiradores, que está sendo investigado. Ao que tudo indica, Carlos Moisés não tem nada a ver, mas houve dolo, houve recursos desviados, isso precisa ser investigado. Em meio à pandemia, dispensa de licitação,
Muitos governadores e prefeitos fizeram a festa. Corrupção pura. Aí o Supremo não manda investigar. Aí não. Aí não. É só o presidente da República. Quer dizer, é direcionado. Temos aqui nossas divergências sobre a conduta do presidente, mas nesse caso é vergonhoso. E ele ontem, Fernando, aliás, hoje de manhã, ontem também, mas mais hoje de manhã, acionou a metralhadora giratória. Atacou fortemente o ministro do Supremo, no que fez muito bem, porque paciência tem limite. Uma vergonha. Próximo telão. Aplausos aos nossos 3 senadores. Nenhum deles está entre os 32 que subscreveram esse pedido de CPI, agora determinado por Roberto Barroso. E o presidente do Senado, que ali estava para fechar, olha, discordo, mas vou cumprir a decisão. Agora, ele deveria fazer, sabe o que, Fernando? Abrir todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal que estão tramitando no Senado. Porque um já vai chegar agora contra Luiz Roberto Barroso. Aí talvez ele pudesse vir a se credenciar até como uma alternativa à presidência da República, pela sua estatura moral, já que ele é um criminalista vitorioso, entrou para a política e não tem rabo preso, não tem um processo no judiciário. Comente e compartilhe esse vídeo, o que você acha dessas decisões do ministro Barroso, o que você acha que Bolsonaro deve fazer. Quero ouvir aqui a sua opinião e o seu comentário. Já já voltaremos com mais notícia aqui no canal Patriota News.